E olha, gente, ontem à noite aconteceu em Biguaçu a primeira das 3 audiências públicas para discutir o licenciamento ambiental e também um novo projeto para o traçado do contorno viário da Grande Florianópolis. A ideia é que essa obra diminua, pela metade o fluxo de veículos na BR-101 entre Biguaçu e também Palhoça, aqui na Grande Florianópolis. Só que o material apresentado pela Autopista Litoral Sul confundiu a população e, claro, deu muita polêmica. Vamos ver. A população protestou desde o início da audiência o esboço da alça de contorno da Grande Florianópolis proposto pela companhia que administra a rodovia, a OHL. Segundo o projeto apresentado pela empresa, o anel viário iniciaria no quilômetro 196, na área urbana de Biguaçu, até o quilômetro 218, totalizando 22 mil metros. De acordo com a comunidade, existe um outro projeto que já foi discutido e acordado previamente, com uma extensão maior, de 47 quilômetros. Segundo esse projeto original, o desvio iniciaria bem antes, no quilômetro 175, do bairro da Estiva, região do extremo norte do município de Biguaçu, até o quilômetro 222 em Palhoça. A OHL alega que já existe um pedido formalizado junto ao IBAMA de licença ambiental do menor trecho. Para não atrapalhar o andamento das obras, que tem previsão de serem concluídas até 2015, a OHL afirma que iniciaria os trabalhos em um trecho previsto nos 2 projetos e, em seguida, legalizaria junto ao IBAMA o restante de extensão da obra. Pois é, e hoje vai ter mais uma audiência pública, vai ser na cidade de Palhoça, no Clube 7 de Setembro, a partir das 6 horas da tarde. Todo mundo está convidado também para mais essa audiência pública, E essa obra aí, que já deveria estar pronta há muito tempo, foi discutida ontem em reunião de diversas lideranças na Assembleia Legislativa. Ainda ontem o assunto provocou bate-boca aqui na capital. Outras 2 audiências públicas estão agendadas para esta semana na Grande Florianópolis. As audiências foram convocadas pelo IBAMA como parte do processo de licenciamento ambiental da primeira etapa do contorno, entre os quilômetros 196 e 218 da 101. A segunda fase, que fecharia o contorno original, ainda não tem data para acontecer. As audiências públicas podem significar o destravamento das obras, mas estão longe de significar o fim da polêmica que envolve a alça de contorno viário da Grande Florianópolis. Uma obra aguardada há 14 anos, mas que até agora não saiu do papel. A obra está prevista no contrato de concessão entre a NTT e a concessionária OHL Brasil e já deveria estar concluída. Nós tivemos um problema técnico, daqui a pouquinho a gente volta a falar disso. Aliás, esse adiamento aí da obra do Rodoanel continua, claro, dando muita dor de cabeça, Principalmente para quem precisa aí trafegar aqui pela região. A Sabine agora vai conversar um pouquinho mais com o nosso convidado justamente sobre esse assunto, Sabine? Alexandre, é o senhor Tito Schmidt, que é presidente da Influ CDL. Explica pra gente. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, nós que agradecemos o convite. Bom dia. Em relação a esses dados aí da FETransesc que foram divulgados, o senhor tem dados diferentes? Olha, esses números eles são muito complexos, viu? Porque nós tivemos uma série de discussões durante esses últimos anos e está muito difícil para chegar às conclusões com relação a números. Nós o que defendemos, na verdade, é que aquilo que a população sente, aquilo que o cidadão que utiliza essa rodovia está sentindo, a necessidade premente, urgente, que tenhamos essa obra pelo menos iniciada. Porque a previsão é que isso ocorra depois de iniciado, somente em 2017, a conclusão dela. O que não podemos esperar? A região metropolitana, o estado de Santa Catarina, não aguentaria esse sufoco, esse problema de mobilidade que teríamos exatamente aqui na nossa região metropolitana. Então o que buscamos é isso. Os números é muito difícil de você saber quais são os números ideais. Nós temos a defesa, por exemplo, do senhor Paulo, do Pedro Lopes, que nós falamos ontem, que ele defende a não necessidade, que ele acha que não precisaríamos ainda dessa obra. Nós, a sociedade organizada, juntamente com mais 30 e tantas associações aqui da região metropolitana e de todo o estado de Santa Catarina, querem exatamente o inverso. Que saia a obra, E nós não saberíamos aqui, nem também estaríamos aqui para discutir os problemas técnicos da obra. Nós queremos é que quem de direito disso resolva o problema, Ontem participamos em Biguaçu dessa primeira audiência, não ficamos até o final dela, saímos de lá da mesma forma que entramos. Com muita confusão, sem sabermos exatamente o que queria ser ali aprovado
naquela audiência pública, porque o presidente da NTT, ele se pronunciou inicialmente dizendo que a NTT estava de acordo com a solicitação que havia feito o nosso governador, juntamente com todas as autoridades de Santa Catarina, em Brasília, 3, 4 meses atrás, e que o projeto seria esse. Só que na hora de discutir, ele colocou o projeto, a outra alternativa, que é aquela que se inicia em Biguaçu e vai até Palhoça, e não aquela que se inicia no Rio Inferninho, indo até a Palhoça. E o que a população quer é a original. Que é aquela de 40 quilômetros. É aquela exatamente. É isso que nós queremos. Agora, pode ter uma mudança aí nesse traçado, nesse projeto, por causa de um conjunto habitacional em Palhoça. Bem, além de tudo isso, infelizmente, ainda se soma a esse processo todo exatamente a comercialização, a venda, a negociação que foi feita com o terreno na Palhoça, que era exatamente aonde deveria passar esse anel. Quer dizer, é um absurdo, ninguém sabia, ninguém conhecia, quer dizer, houve a negociação entre o governo do estado, a prefeitura e a empresa, sem que ninguém se responsabilize por isso, sem que ninguém diga exatamente à população o que ocorreu e o que aconteceu lá. E é isso que nós lutamos, é isso que nós queremos que mude, né? Agora, tanto os empresários quanto as cidades, as prefeituras, a população também aguarda. Essa obra já deveria estar pronta. O que essas audiências vão poder trazer de concreto? É só mais uma discussão ou o senhor acredita que realmente vai sair alguma coisa, vai sair uma discussão e realmente a obra pode sair do papel? Olha, nós estávamos muito otimistas de que pudéssemos ter aí uma luzinha no final do túnel. Mas ontem, com essa reunião, que eu vou ver toda a imprensa hoje, o que está dizendo a respeito disso, como eu já disse, eu não fiquei até o final dela, mas eu saí de lá muito decepcionado, sem ter um entendimento exato do que vai ocorrer. Hoje nós vamos participar em São José e devemos ficar até o final. Mas o que nós queremos é exatamente que saia, né? E eu devo também aproveitar essa oportunidade, se vocês me permitirem, para falar sobre um probleminha que ocorreu ontem, exatamente numa entrevista que eu dei aqui. Nós não queremos polemizar isso com ninguém. Nós ontem falamos que nós, como presidente da ENFRE, da CDL aqui de São José, nós temos um compromisso com os nossos associados, com a população, com toda a sociedade, e gostaríamos muito que o senhor Pedro Lopes estivesse do nosso lado, porque ele administra uma das entidades mais importantes, é exatamente a entidade de transporte. Como nós gostaríamos que ele somasse esforços conosco e estivesse do nosso lado. E eu tenho a impressão que ele não está, porque ele tem discutido, né? E tem, de uma certa forma, sendo muito enfático de que essa obra poderia ser postergada. E nós achamos que isso não é verdadeiro. E com relação de quem paga o seu Pedro Lopes, eu não sei quem paga ele. A mim, quem me dá um dinheiro para que eu possa representar nossas associações é a ENFRE-CDL. Obrigada. Quando eu viajo com a minha alimentação e tudo mais. Eu acredito que para ele deva ter alguém que pague também. Obrigada, seu Tito Schmidt. A gente vai continuar aí acompanhando essas audiências, até para informar nosso público dessa obra que é necessária aqui para a Grande Florianópolis. A gente precisa voltar a esse assunto em outras vezes, né? Aqui durante a semana também, para que a gente possa ouvir as outras partes também envolvidas e saber para que caminho tem essa obra, né? Nós estamos sempre à disposição. Obrigada. Tá certo. Obrigada e um bom dia.